Oi pessoal, eu sou o professor Francisco Felipe e esse é o quarto vídeo da série Como Resolver Problemas utilizando a Lei de Coulomb. Nesse vídeo eu vou resolver com vocês um problema envolvendo um arco de cargas, onde a gente vai encontrar a força resultante. Esse problema ele encontra-se disponível no livro do Randall. Ele é o exercício 45 do capítulo 26 do livro Física, uma abordagem estratégica. Então vamos lá para a resolução do problema. O problema, ele pergunta qual é a força exercida sobre a carga de 1 nanocoulomb da figura, ou seja, ele quer saber qual é a força exercida nessa carga. Então eu vou ter que calcular a força resultante que essas outras três cargas aplicam nessa carga aqui. Primeiro passo, vamos identificar cada uma das cargas. Então eu tenho aqui a carga Q1, a carga Q2, Q3 e Q4. Todas elas eu vou escrever em coulomb, tá? Então eu não vou usar aqui nano, eu vou no lugar do nano, eu vou colocar aqui 10 a menos 9, todas elas. E aí eu vou calcular a força. Então para calcular essa força, é interessante que a gente primeiro visualize essa força, para a gente ter ideia do que a gente pode fazer para simplificar os cálculos. Então eu tenho a força F de 3,1, que é a força que a carga 3 aplica na carga 1. Essa força ela aponta aqui para cima, por quê? Porque essa carga é negativa e essa carga é positiva. Então essa carga de baixo está sendo atraída pela carga de cima. Eu vou traçar esse eixo XY aqui para melhorar a minha visualização. Por quê? Porque agora eu vou desenhar as outras forças. Então eu vou ter essa força F de 4,1, que é a força que a carga 4 aplica na carga 1. Lembrando, cargas com o mesmo sinal, elas se repelem. Então, por isso que eu desenhei essa força apontando nessa direção. Essa carga aqui, ela está repelindo essa outra. Vamos fazer a outra força? Então, está aqui a força que a carga 2 faz em 1. Também uma força de repulsão. Na hora de fazer os cálculos, é importante que a gente identifique já algumas coisas que podem simplificar. Como, por exemplo, se existem cargas que aplicam forças iguais. Por exemplo, aqui a gente consegue notar que essa carga tem o mesmo valor que essa e ambas estão a uma mesma distância da carga 1. Então, provavelmente, essa força aqui e essa outra, elas são iguais. Então, eu vou chamar essas duas de F. Então, quando eu estiver falando da força F, eu estou falando da força que a carga 4 faz em 1, assim como a força que a carga 2 faz em 1. Vamos calcular ela? Vou fazer o seguinte, vou escrever aqui a expressão da lei de Coulomb, né? Eu tenho aqui a minha constante, eu tenho aqui o produto das cargas dividido pela distância. Vou usar a carga 2 e a carga 1, que é a mesma coisa que eu usar a outra carga lá. Vou colocar aqui os valores, tá? Então eu tenho aqui o valor da constante K, eu tenho aqui o valor das duas cargas e eu tenho uma distância, que eu já estou colocando aqui já em metros, tá? Então eu substituí o prefixo C por 10 a menos 2 do centímetro. Vou elevar tudo isso ao quadrado depois. Fazendo as contas, o que é que eu tenho? Quando eu multiplico esse 8,99 pelo 2 e pelo 1, vai me resultar nisso aqui. Para fazer a parte das potências de 10, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Então, eu coloquei todos eles aqui, ó. Essa parte de baixo, eu vou ter que elevar tudo isso que está entre parênteses ao quadrado. Então, eu fiz isso aqui. E aí, agora, o que é que eu faço? É só eu dividir esse número de cima por esse número de baixo, que vai dar isso aqui, ó, 0,72. Aqui esse menos 9 cancela esse mais 9, vai sobrar só menos 9. E aqui embaixo vai ficar o menos 4. Como resultado eu vou ter isso aqui, né? Por quê? Porque eu só peguei agora aqui essa potência aqui e dividi por essa outra, né? Então eu repeti a base, somei os expoentes, por isso que deu 10 a menos 5. Calculada essas duas forças, eu vou agora para a próxima, que vai ser a força que a carga 3 faz na carga 1. Nesse caso, apesar da distância ser igual às outras duas, o valor da carga 3 ele é menos 6 nanocoulomb. Então eu vou ter que colocar esse valor aqui e vai dar um número diferente. Por isso que eu vou fazer as contas novamente. Então, fazendo isso, lembrando também que eu estou calculando o módulo da força, então eu vou ter que colocar o módulo das cargas. Fazendo as contas, já multiplicando isso aqui por isso, eu vou ter isso aqui, ó. E aqui embaixo, elevando ao quadrado, eu vou ter isso aqui. Repete a base, soma os expoentes, vai dar 10 a menos 9 novamente. Vou fazer essa divisão.
e subtrair esses expoentes, então vai dar esse 10 a menos 5. Pronto, agora eu já tenho um módulo dessas forças, mas como estou interessado em calcular a força resultante, eu vou ter que somar esses vetores. Então, para isso, o que é que eu vou fazer? No lugar de trabalhar com esses dois vetores aqui na diagonal, eu vou escrever as componentes desse vetor. Lembrando que para calcular as componentes, eu preciso do ângulo que esse vetor ele forma aqui. E aí é fácil notar que esse ângulo aqui e esse, eles são opostos pelo vértice. Então, eles são iguais. Então, esse ângulo aqui de baixo, ele é 45. Para calcular essas componentes, eu vou ter que calcular essa componente aqui vertical e essa outra horizontal. E aí, lembra de outras aulas que eu falei para vocês de decomposição de vetores? Se eu quero a componente que está colada ao ângulo, ou seja, essa aqui, ó, ela está colada a esse ângulo. Então, para ela, eu vou utilizar o cosseno. Já a outra, eu vou utilizar o seno. Essa outra força aqui do outro lado, também vou escrever ela em termos de componentes. O ângulo também vai ser 45. Aqui também vai ser F, 45 graus, já que esse lado aqui é o colado com o ângulo. O outro vai ser seno. E aí, à medida que eu faço isso, eu esqueço esses dois vetores, ó. Por quê? Porque agora eu vou trabalhar com as componentes, que fazem o mesmo efeito, e vou somar os vetores que sobraram. Eu tenho a minha força resultante, que é igual a 2F cosseno de 45 graus, que nada mais é do que a soma desses dois vetores aqui, desse e desse outro. E aí eu vou somar esse vetor com esse outro vetor aqui, que é o f de 3, 1, que a gente já calculou aqui em cima, ó. Então agora é só substituir o valor do f ali e do cosseno de 45 graus, que está bem aqui, ó. Vou somar isso com esse outro vetor. Com isso, eu tenho dois vetores, um apontando para cima e um outro apontando para baixo, sendo que esse vetor que aponta para cima, ele é maior. Então, a soma vai dar um vetor para cima, cujo valor é 1,14 vezes 10 a menos 5. Outra forma de escrever esse resultado é em termos dos vetores unitários, IJ. Então, para isso, é só vocês lembrarem que eu posso escrever os eixos x, y, e que cada direção desse eixo é dada por um versor. Então, eu tenho aqui um versor I, aqui eu tenho um versor J, para baixo eu vou ter menos J, aqui para trás eu vou ter menos I. Como a direção do vetor resultante aponta para cima, então ele aponta na direção J. É só eu escrever ele dessa forma. O que é que a gente fez? A gente pegou as cargas, verificou qual era a força que cada uma dessas cargas aplicava na carga Q1. Feito isso, nós não trabalhamos com a diagonal, nós trabalhamos com as componentes e somamos todas essas forças aqui. Essa cancelou essa, no fim só ficaram essas e essa aqui. Somando isso, deu aquele resultado lá, né? Uma força resultante que aponta para cima com essa intensidade. Basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ajudou de alguma forma, dá um joinha para incentivar, se inscreve no canal e até a próxima.